O Pai não quer que nenhum pequenino pereça, já vimos no final do programa anterior, que foram palavras de Jesus, quando falou do pastor que procura a ovelha perdida, e ele conclui dizendo: não é da vontade do Pai Celeste que pereçam só desses pequeninos. É maravilhoso isso aqui. A verdade, em primeiro lugar, Deus, o Pai, não quer que nenhum pequenino esteja perdido para sempre. Deus, o Filho, veio para buscá-los e salvá-los. E esses versículos também mostram claramente que existe a possibilidade de ficarem perdidos para sempre. Por isso que nós precisamos evangelizar as crianças. É a vontade de Deus. E essa história da ovelha perdida é muito interessante. Essa ovelhinha representa uma criança. O bom pastor vai procurar o cordeirinho perdido. Ele a encontra, traz para casa com alegria. É uma figura do amor, da obra de salvação. Este é um exemplo também que nós devemos seguir, como ovelhas que somos do aprisco do Senhor. Ele mesmo nos diz: apacenta os meus cordeirinhos. Os pequeninos são cordeirinhos do Senhor que precisam ser pastoreados. Quando percebemos que muitas crianças estão perdidas em relação à posição e que existe a possibilidade de estarem perdidas para sempre, em termos da eternidade, nós não deveríamos sair em busca delas com o Evangelho? Um servo de Deus, Hudson Pop, conhecido evangelista de crianças, ele escreveu, aspas, é verdade que a criança é um pecador necessitado do Salvador, que, a julgar pela forma que se dirige às crianças, muitos pregadores parecem ignorar. Suas falas são, via de regra, histórias com fundo moral, que mostram a necessidade da criança ser amável, sábia, boa, e assim por diante, boas ações, boas virtudes. Ora, a menos que as crianças em questão sejam convertidas, este tipo de ensino não passa de salvação por obras. A ordem do nosso Senhor foi de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso inclui as crianças. Se isso não ocorrer, então a partir de que idade haveremos de começar? Uma das principais razões porque há tão poucos que evangelizam crianças, e uma das razões porque tão poucos estão engajados no ministério evangelístico de tempo integral com crianças, parece ser porque muitos não veem ou não entendem as necessidades das nossas crianças. Todos queremos ministrar onde existe uma necessidade. Se vemos as crianças como criaturas simples e inocentes, que não compreendem o que é pecado ou que já estão de alguma forma no reino de Deus, por nascimento, por batismo, e que não poderiam possivelmente estar perdidas para sempre, então não vemos a necessidade de evangelizá-las. Em lugar disso, evangelizamos aqueles cujas necessidades são tão óbvias, os adultos, os adolescentes, os alcoólatras, os drogados, etc. Matthew Henry, que eu já mencionei, um comentarista conhecidíssimo da Bíblia, ele disse certa vez o seguinte, abre aspas, olhemos com misericórdia para o grande número de crianças, mesmo em nosso país, que não são ensinadas com estas belas palavras, mas foram criadas na ignorância, na irreverência, estranhas e inimigas de Cristo e do verdadeiro Evangelho. São pobres e tolas, porque não conhecem os caminhos do Senhor, nem o juízo de Deus. Se vocês podem fazer alguma coisa, senhores, tenham compaixão dessas crianças, ajudem-nas, preguem a essas crianças, algumas delas são abandonadas, vocês não possuem capacidade de resgatem-nas da ruína ao colocá-las no caminho onde elas vão receber instrução. Que Deus nos ajude a enxergar as necessidades das crianças e que busquemos satisfazer essas necessidades à medida que pregamos o Evangelho para elas. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Isaías 52, 7. Os pés formosos sobre os montes. E Jesus, em Mateus 18, 12, fala dos montes também, quando diz, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas
e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Mateus 18:12. Prezado ouvinte do podcast, lembra da palavra do Senhor, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10:15. Evangelizemos, anunciemos coisas boas aos pequeninos. Evangelizamos crianças, porque elas estão perdidas e precisam ser salvas. Amém. Senhor, esta é a hora, as crianças alcancemos para Jesus.